Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra A Arte da Prudência de Baltasar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 4 e nós vamos ver os aforismos do 13 ao 16. Vamos ver esses 4 aforismos como a gente tem feito. E antes da gente dar início às reflexões, eu peço a vocês, gente, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo, compartilharem com seus amigos, porque dessa forma o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e coloca como sugestão para outras pessoas. Eu conto com vocês, tá bom, gente? Como eu sempre faço, deixa aqui embaixo esses textos que eu vou ler aqui desses aforismos, caso vocês queiram compartilhar com os amigos, compartilhar nas redes sociais, tá certo? Vamos lá começar com o aforismo 13, que diz o seguinte. Ele é um pouco longo, gente, eu só vou ler uma vez, tá certo? Agir com intenções, seja segunda ou primeira. A vida do homem consiste numa milícia contra a malícia do homem. A astúcia luta com estratégias de intenção, nunca faz o que indica, aponta para enganar, golpeia indiferente no ar e desfere o golpe, atuando sobre a realidade imprevista com dissimulação atenta, a fim de conquistar a atenção e a confiança dos outros. Deixa transparecer um intento. Logo em seguida, porém, muda de posição e vence pela surpresa. A inteligência perspicaz previne-se da astúcia, observando-a detidamente. Espreita-a com cuidado. Entende o oposto do que a astúcia quis que compreendesse e percebe de imediato as falsas intenções. A inteligência ignora a primeira intenção, aguardando a segunda e até a terceira. A simulação cresce mais ainda ao ver seu truque descoberto e tenta enganar contando a verdade. Muda de jogo, engana com a aparente falta de malícia. Sua astúcia se baseia na maior franqueza, mas a observação se adianta, discernindo através de tudo isso, percebendo as sombras envoltas em luz. Decifra a intenção que mais parece singela. Assim a luta da astúcia de Pitão, a gigantesca serpente aniquilada por Apolo ao pé do monte Parnaso, contra a franqueza dos penetrantes raios de Apolo. Como eu comentei, gente, esse aqui é bem longo, esse aforismo, eu só vou ler uma vez. E aqui, gente, ele está falando sobre diversos pontos e, logicamente, eu não vou tratar de todos eles aqui, abordar tudo aquilo que pode ser dito a partir dele, porque senão a gente se alongaria demais. Uma das coisas que ele traz dentro desse aforismo é uma referência à mitologia grega. No finalzinho do aforismo, ele fala sobre essa serpente que ele chama de Pitão, mas se você for pesquisar na internet, ela é mais conhecida por Piton, né, com esse acento no i, Piton. É mais conhecida dessa forma. Então, aqui eu vou me referir como a serpente Piton, tá certo? Essa história, gente, ela é interessantíssima e é a partir dela que eu quero desenvolver as reflexões sobre esse aforismo. Essa história da mitologia grega, ela fala sobre essa serpente que ela surgiu depois do dilúvio, né? Porque depois do dilúvio a terra ficou devastada e por conta da água sendo evaporada, porque a terra ficou coberta de água por conta dos 40 dias e 40 noites de chuvas intensas e ininterruptas. E aí depois que essa água ela foi evaporando, a partir do lodo que ficou, essa serpente ela surgiu, de repente ela surgiu, uma serpente gigantesca. Eu não conheço as minúcias dessa história, mas diz que era uma serpente gigantesca. E aí ela surgiu desse lodo, do lodo da terra. E aí, gente, tem uma simbologia tão interessante, porque a gente muitas vezes associa lodo com sujeira, com coisas ruins, entende? Isso faz parte do inconsciente coletivo. A gente não gosta dessa expressão lodo. Lodo lembra sujeira, lembra coisas ruins. E o Apolo, o deus Apolo, é o deus do sol, é o deus da cura, o deus da medicina.
ele tem diversas referências, mas a principal é essa, é do Sol, como sendo o Deus que traz essa luz, que traz o poder que vem com os raios do Sol, um poder de cura. Eu acho tão interessante isso, gente, porque o Apolo, ele é muito cultuado na medicina, como sendo o Deus da medicina. E o que a medicina busca promover? Ela busca promover a cura. E o Sol é uma das maiores fontes de cura na nossa vida, na vida de nós seres humanos. Eu ainda pretendo falar mais sobre isso em outros encontros mais pra frente, porque eu acho magnífico a gente falar sobre aquilo que promove saúde para nós. E aí o Apolo, segundo essa história da mitologia grega, ele enfrenta essa grande serpente com muita coragem, com muita altivez, e ele lança 3 flechas sobre ela, assim, ele pega o arco, puxa ao máximo e ele mata de uma vez só, jogando 3 flechas sobre essa serpente gigante, e acaba matando e a cortando em pedaços. Ela depois dessas flechadas, ela fica despedaçada, essa serpente. E aí qual seria essa simbologia para a gente trazer para cá, para o estudo? É sobre a luta entre a luz e a sombra, entre a sabedoria e a ignorância, essa dicotomia de luzes e trevas. A luz sendo muito mais forte, esse sol que irradia, que vence toda e qualquer treva. Não é bonito isso? E aí, voltando para a intenção do Baltazar Gracian, faz todo sentido ele trazer essa comparação, porque aqui ele está falando, gente, sobre as pessoas que são mal intencionadas. Existem muitas pessoas que têm comportamentos ruins, que têm intenções negativas, e cabe a nós termos sensibilidade para identificar isso. E eu quero agora dar uma sugestão, gente, para vocês, para poder também não me alongar demais nesse primeiro aforismo que a gente está vendo hoje. Uma sugestão de um texto que eu escrevi no meu blog já tem um tempo, já tem uns 4 anos mais ou menos que eu publiquei esse texto, e o título dele diz o seguinte: a malícia é a sensibilidade para identificar o mal. A malícia é a sensibilidade para identificar o mal. A malícia, gente, é o que ele está trazendo aqui. Muitas pessoas pensam como sendo algo ruim, como algo negativo. Tem muitas pessoas que erroneamente elas dão uma conotação tipo de sexual. Aquela pessoa ela é maliciosa, ela está tentando seduzir, entende? Só que isso, gente, é uma forma tão pobre de você pensar nessa palavra. A palavra malícia ela é muito mais ampla. E aí eu escrevi um texto super bacana, foi um dos textos que eu escrevi, que eu gostei demais de escrever. Ele foi super lido, compartilhado na época, e com certeza vai ampliar as reflexões de vocês que estejam aqui assistindo a esse vídeo ou ouvindo pelo podcast. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para que vocês ampliem essas reflexões. Nesse mesmo texto, gente, eu falei sobre essa sensibilidade, ela está relacionada com a nossa intuição, sabia? A nossa intuição é essa voz que vem de dentro de nós, que é difícil da gente definir racionalmente, não dá para a gente definir racionalmente, a gente só sente, e isso mexe com a gente por dentro. Às vezes traz até sensações físicas diferentes. E aí, para que isso fique mais claro, é o exemplo de quando você está perto de alguém e que você não bate o santo, como se diz, você se sente incomodado na presença de alguma pessoa. Isso é a sua intuição lhe falando. E quando você tem essa malícia positiva para identificar o mal, pessoas mal intencionadas, pessoas de má índole, de má fé, o que você faz? Você se afasta delas. Mesmo que elas queiram aproximação, mesmo que elas queiram se tornar amigas, você opta por não criar um vínculo mais forte. Você opta por não criar essa amizade, porque você sente que ela pode lhe fazer mal. É lógico, gente, que às vezes a gente acaba se enganando, né? Somos seres humanos, somos falhos, mas eu garanto a você, gente, que a imensa maioria das vezes
esse sentimento que brota, ele é muito verdadeiro. Ele vem do nosso âmago, ele vem do nosso ser. E se nós tivermos essa sensibilidade para ouvir essa voz silenciosa, que a gente chama de intuição, nós erraremos menos. E a gente vai ser menos maltratado por essas pessoas de má índole, de más intenções. Eu falei sobre tudo isso e várias outras coisas nesse texto. Gente, é um texto muito profundo que certamente vocês vão gostar de ler. Eu espero que eu esteja me fazendo compreender. Eu sei que tudo isso que eu estou falando é extremamente sutil, não é tão simples de compreender. Nessa hora eu me lembro até, inclusive eu vou deixar aqui uma sugestão. Eu não estava nem pensando nisso, mas me veio agora essa intuição para falar para vocês de um livro que eu gostei demais da leitura, que tem esse título. É o livro Intuição, do Osho, do místico oriental Osho. Ele é super fácil de encontrar, né? Vocês encontram em qualquer grande livraria, dá para comprar pela Amazon também. E o subtítulo dele, gente, é o que eu gosto mais. O subtítulo desse livro, Intuição, ele diz assim: o saber além da lógica. O saber além da lógica. Não é bonito isso? Nós, muitas vezes, temos dificuldade de entender sobre isso que eu estou falando aqui, sobre a intuição, sobre a malícia e tudo mais, porque a gente é muito racional. A gente pega tudo só pela lógica. E só que a intuição, ela está além da lógica. É aquilo que vem do nosso âmago, vem do nosso ser. Por isso a importância, gente, do autoconhecimento. Quanto mais a gente mergulha no autoconhecimento, mais a gente se conecta com o nosso ser, com esse sentimento que brota do nosso âmago, e assim a gente consegue se direcionar melhor na vida, e assim falhar menos e ser menos maltratado pelas outras pessoas. Beleza, gente? Claro que há muito mais que pode ser levantado a partir desse aforismo. É um aforismo muito profundo, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Vamos lá para o próximo, o 14º, que tem como título Realidade e também Modos. Esse aqui, gente, eu vou passar rapidinho por ele, porque ele é muito objetivo. Praticamente tudo aquilo que tem como reflexão já está dito bem explicitamente nele. Não basta a substância, é necessária também a circunstância. O mau jeito estraga tudo, inclusive o que é justo e razoável. Já a maneira correta repara tudo, abranda uma negação, adoça a verdade e até faz a velhice parecer bonita. O como das coisas é muito importante, e um comportamento correto conquista a afeição dos outros. O bel portar-se é algo precioso na vida. Fale e comporte-se bem e promoverá o seu sucesso. Ou seja, aqui ele está falando sobre você agir de acordo com o bem, de acordo com os grandes valores e virtudes, que eu já até comentei no outro vídeo anterior, sobre essas grandes virtudes filosóficas, né, da bondade, da justiça, da retidão, da liberdade. Quando você se pauta por esses valores e virtudes, você certamente não só vai crescer muito mais, como você vai se tornar uma pessoa muito melhor, muito mais agradável, onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja. Entende? É por isso que eu falei que eu não vou me ater demais nesse aforismo, porque isso que eu estou falando agora eu vou repetir inúmeras vezes ao longo dos próximos vídeos. Por isso eu fui bem objetivo. A gente precisa ser coerente, buscar colocar na nossa vida prática esses valores e virtudes que nós estamos analisando, trabalhando aqui ao longo desses aforismos, e assim a gente vai não só ampliar a nossa consciência, como nós seremos pessoas melhores, mais agradáveis, e a gente vai contribuir para espalhar isso para mais e mais pessoas. Não é interessante? Quando eu estava lendo essa parte, esse aforismo, eu até me lembrei de uma música que eu gosto muito, do Arnaldo Antunes, chamada Num Dia. E uma das frases que eu gosto demais dessa música, ele fala, ser gentil com qualquer pessoa. Ser gentil com qualquer pessoa. Não é fácil, mas é possível. Quando a gente se trabalha para ser gentil, mesmo com aquelas pessoas que conosco
fazem o contrário, são estúpidas, são arrogantes, quem mais cresce é a gente mesmo. E a gente vai de alguma forma tocando as suas vidas. Por mais que isso pareça utópico, fantasioso, mas não, gente, isso acaba acontecendo. É como se essas pessoas elas tivessem uma crosta, né, uma casca grossa, por conta de, enfim, de inúmeras vivências e tendências, mas quando elas são tocadas por essa luz, né, essa luz que vem da ética, que vem das grandes virtudes e valores, elas são tocadas por essa luz. Dá inclusive para a gente fazer um paralelo com o aforismo que a gente viu agora há pouco, né, das luzes, desses raios do sol, né, do Apolo, que matou, né, essa serpente Piton, que representava as trevas, a escuridão. A nossa luz sendo jogada sobre a escuridão, mesmo que no primeiro momento a gente pensa que não faz nenhum efeito, pode ter certeza que faz sim, tá certo? Vamos lá pro próximo. O aforismo de número 15 diz o seguinte: cercar-se de auxiliares e competentes. Esse aqui, gente, também é um outro que é mais longo. Por ser um pouco mais longo, eu só vou ler uma vez, tá certo? Os poderosos são felizes quando cercados de valentes de notável entendimento, capazes de livrá-los das enrascadas em que foram colocadas pela própria ignorância e de tomarem seu lugar contra as dificuldades. Saber utilizar os sábios constitui uma qualidade única, melhor do que escravizar os reis, como fazia Tigrano. É uma nova maneira de dominar os outros no que tange o melhor da vida, transformar com arte em seguidores aqueles que a natureza fez superiores. Temos poço para viver e muito para saber. Requer uma habilidade notável estudar e aprender sem esforço, estudar muito por meio de muitos e saber mais que todos eles juntos. Faça-o e falará por muitos em qualquer reunião. Falará por tantos sábios quantos o precederam e ganhará fama como oráculo graças ao suor dos outros. Escolha um tema e permita às cabeças que o rodeiam proporcionar-lhe um conhecimento concentrado. Se não pode fazer do conhecimento seu servo, torne-o seu amigo. Aqui ele está falando sobre o conhecimento, sobre essa busca pelo conhecimento e você se aliar com pessoas que sejam especialistas, digamos assim, nas suas áreas. Se você faz isso, você consegue se desenvolver muito mais rápido. Tem uma expressão que eu gosto muito, eu vivo utilizando nos textos que eu escrevo, que é a expressão catalisador. Na química, existem os catalisadores, o que eles fazem? Eles são substâncias colocadas nas reações que fazem com que elas aconteçam de forma mais rápida. O tempo das reações se torna muito menor. E aí esse catalisador, essa expressão ela é muito utilizada para a nossa vida. Se você se alia com pessoas de sabedoria, com pessoas que têm conhecimentos profundos nas suas áreas, você consegue aprender muito mais rápido. É como se fosse um catalisador na sua vida. Então é isso que eu diria para vocês, gente. Busquem pessoas que sejam como catalisadores no processo evolutivo. Pessoas que nos ajudem a progredir mais rápido. Para isso a gente precisa ter essa sensibilidade, a gente precisa ter bom poder de escolha para a gente se aliar com essas pessoas que são especialistas nas suas áreas e que possam nos ajudar. Eu procuro fazer isso, gente. Eu até já comentei no outro vídeo desses anteriores sobre a palavra curadoria. Eu adoro essa palavra, curadoria, que é você saber escolher muito bem aquilo que vai tomar o seu tempo, aquilo que você vai estudar, que você vai ler, que você vai ouvir. Quando você faz essas escolhas de forma mais coerente, mais sábia, você vai estar aproveitando muito melhor o seu tempo e você vai evoluir muito mais rápido. Entende? Nessa hora até me lembro, né, uma pessoa que eu admiro demais e foi ela que, de certa forma, mais me motivou, entre aspas, a iniciar esses estudos, essa leitura comentada, que é a professora Lúcia Helena Galvão.
Ela é uma dessas pessoas que tem esse poder magnífico de nos ensinar muito, de nos passar muita sabedoria em pouco tempo. Ela, gente, até confessando aqui para vocês, né, eu nesse momento, eu tô fazendo um curso de filosofia, né, é um curso universitário de filosofia, e muitas vezes eu tava meio empacado em vários estudos, e quem me salvou, de certa forma, foram os vídeos dela, da professora Lúcia Helena. Eu procurava fazer pesquisas bem direcionadas, caía em algum vídeo dela, e em poucos minutos ouvindo a sua sabedoria, eu aprendia muito mais do que em várias aulas dentro desse curso. Entende? Então isso é você utilizar bem essa curadoria, de você ir direto para aquelas fontes que você pode ter essa sabedoria condensada. Nesse aforismo ele fala sobre isso lá no finalzinho, sobre esse conhecimento condensado que você receba. A professora Lúcia Helena Galvão é um exemplo perfeito disso, a meu ver. É alguém que tem essa capacidade de concatenar ideias e transmitir muita sabedoria em pouco tempo, de forma extremamente agradável, palatável. Então aqui eu deixo a minha reverência a ela, uma pessoa que eu admiro demais e que está me ensinando muito também. Essa é mais ou menos a proposta desse aforismo. Vamos lá para concluir. Aforismo 16 diz o seguinte: conhecimento e intenções nobres. Esse é bem curtinho, esse aforismo. Diz assim: garantem a fecundidade do seu sucesso. Quando o bom entendimento se une com a má intenção, não se tem um matrimônio, mas uma violação monstruosa. A intenção maligna envenena as melhores qualidades. Auxiliada pelo conhecimento, corrompe com maior sutileza. Infeliz a excelência que se entrega à maldade. Conhecimento sem bom senso significa loucura em dobro. Esse aqui, gente, mais uma vez ele está retomando essa questão ética, essa questão da gente praticar na vida valores e virtudes, porque de que adianta você ter muito conhecimento, mas não utilizá-lo para o bem? Quando eu estava lendo esse aforismo, na mesma hora eu me lembrei de uma frase belíssima atribuída ao filósofo da antiguidade Sócrates. Ele dizia assim: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Vê que frase forte? Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Se algum conhecimento que a gente está adquirindo não nos torna melhores, pelo contrário, nos torna piores, esse é um conhecimento inútil. É um conhecimento que vai fazer mal para nós e pode fazer mal para as outras pessoas. Quando eu estava lendo isso daqui, até me veio em mente, né, que existem muitas pessoas que perdem muito tempo da sua vida estudando coisas que são absurdas, formas de trapacear, né, às vezes é questão até de como burlar leis, de como enganar, né, dentro de alguma instituição, ou coisas piores, como por exemplo pessoas que estudam como que constrói bombas, como que se desenvolve armamentos. Já pensou você perder seu tempo estudando esse tipo de coisa que vai fazer mal para você e pode fazer mal para as outras pessoas? Aqui o que o Baltazar Graciano está dizendo é exatamente isso, que a gente utilize o nosso tempo, a gente desenvolva essa sabedoria para a gente estudar aquilo que seja útil, né, e que transforme a nossa vida para melhor. Isso é uma das coisas que mais me empolga com esse estudo, porque vocês, pelo menos da minha parte, gente, podem ter certeza que tudo aquilo que eu trouxer sempre é buscando o bem, sempre é na melhor das intenções. Então, até voltando para a questão da curadoria, né, quem cai nesses vídeos já está fazendo uma curadoria, porque daqui pode ter certeza que vocês vão receber conteúdos, né, sábios, conteúdos que estão repletos de conhecimentos das mais diversas áreas, sempre com a melhor das intenções. Então que a gente coloque isso na nossa vida, essas intenções nobres. Quando a gente busca intenções nobres, a gente vai ser construtor, né? Nós seremos juntos construtores de uma sociedade muito melhor, de um mundo muito melhor. É assim que eu penso. E se você está aqui vendo esse vídeo e chegou até esse momento já no final do vídeo, certamente você também pensa dessa forma.
Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. Não deixem de dar um like no vídeo, compartilhar com seus amigos, para que assim ele se espalhe para mais pessoas. E vamos juntos nessa jornada tão bela, né, desse livro chamado Arte da Prudência, de Balthazar Gracian. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.